Bom dia, pessoal. Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao PET 5, na penúltima semana, terceira semana, E ele traz como temática as lutas contra a ditadura ou resistência à ditadura militar. Aquelas pessoas, aqueles movimentos, que surgiram para questionar o quê? A conduta dos militares aqui no Brasil, que iniciou lá em 1964, através de um golpe, um golpe militar, e foi até 1985. Uma coisa que marcou bastante esse período é o período de repressão, repressão aos opositores ou aos subversivos. O que são subversivos? Aqueles que questionavam o governo, aqueles que eram os opositores, não aceitavam o governo daquela forma, Então, aqui é uma ditadura, é um poder autoritário, repressão, perseguição e assim vai. Então, o que essas pessoas que estavam sendo reprimidas queriam? A volta da democracia ou transformar o país, sair de um modo de vida capitalista e para um modo de vida socialista, de acordo com lá, que a gente viu lá na União Soviética. Bom, então, ele inicia lá na página 73, e a primeira questão que ele traz para a gente é uma questão de análise de gráfico, sobre a distribuição de renda, distribuição de riqueza no país. Então, vamos lá para o enunciado. Durante a ditadura civil-militar de 64 a 85, a sociedade brasileira passou por um processo de reorganização, marcada por aspectos políticos, culturais e econômicos. Então, estava reorganizando um período no Brasil de modernização, que veio lá de Juscelino Kubitschek, Começou a pegar investimento estrangeiro e começou a fazer um processo de modernização aqui no Brasil, Universidades, empresas multinacionais. Então, era como se fosse uma revolução industrial aqui no Brasil. Então, estava chegando muito, Estava progredindo o Brasil. Vocês lembram daquele 50 anos em 5? O Brasil iria evoluir em 5 anos como se fosse 50 anos. Porque se ele fosse pelos pés deles, por 5 anos. Mas o que eles fizeram? Com a ajuda estrangeira, 50 anos. No intuito desse também, a gente viu até a construção de Brasília, transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, construiu uma capital. Então estava esse processo de modernização mesmo. A distribuição de renda durante esse período foi um dos principais aspectos de aprofundamento das desigualdades sociais no país. Foi um dos principais aspectos de aprofundamento das desigualdades sociais no país. Então, o que acontecia? O Brasil era agricultura, Era agricultor. Então, aquelas pessoas que viviam no campo, eles vão ser deixados, de certa forma, de lado, Então, vai se industrializar, então vai ocorrer aquele êxodo rural, o povo sai do campo e vai para os centros urbanos, vai chegar lá, vai ter muita mão de obra barata. Lembra daquela questão do imperialismo? O imperialismo é o quê? São os países investidores, os gringos, instalando empresas aqui, indústrias aqui, e querendo o quê? Mão de obra barata, Eles queriam nossas matérias-primas, ele queria gente para comprar e mão de obra barata. Então, por isso que essa concentração de renda, essa distribuição de renda vai ser o quê? Desigual. Eles vão querer pagar mixaria, porque quanto mais mixaria ele paga para o trabalhador, mais lucro ele vai ter. Então, nessa análise de gráfico, ele traz azul, verde e amarelo. O azul, se você ler lá na legendinha abaixo, mais ricos 10%, intermediário aquele que é uma classe média, 40% da população, e a maioria da população são pessoas que viviam em precárias condições, desempregado ou vivia com um salário muito baixo, No grupo dos mais ricos, 10% em azul, ao longo da década de 60, 70 e 80, o que ocorre com o tamanho da sua renda? Então você vai, esse azul é tanto estrangeiro, que viviam aqui, burguês gringo, também como burguês nacional. Olha lá, em 1960, as datas estão embaixo, Em 1960, a renda dele era 39,6%. Quando ele passou para a década de 70, aumentou o lucro dele para 46,7%. Depois, em 80, 51
eles recebiam. Então, o que vai vir? Aumentou, diminuiu ou ficou estático, ficou no mesmo lugar? Não ficou, né? Lá, aumentou gradativamente. Veio lá, 39, 46 e 51. Essa é a primeira resposta aí no seu PET 5. Lá na questão letra B, ele vai pedir no grupo dos mais pobres, 50% em amarelo, ao longo das décadas de 60, 70 e 80, o que acontece com o tamanho da sua renda. Então, o que vai acontecer? Lá, você saiu de 17, foi para 14 e depois para 12. Então, se aumentou para o rico, o que fizeram com o pobre? Diminuiu gradativamente. Então, ele foi perdendo, para aumentar isso aqui, teve que diminuir isso aqui. Então, por isso que a gente pensa, gente, então, no governo militar foi bom para rico ou para pobre? Mas para o rico, né? Porém, vai chegar um certo momento que o pobre não vai ter dinheiro para comprar, então quem vai perder o lucro? O rico, né? Porque se você não tem as pessoas, os mercados consumidores, né? O consumidor, o rico vai vender para quem? Lá na letra C, os movimentos de resistência à ditadura, em parte, podem ser explicados pela insatisfação popular ao regime, seja pelos abusos cometidos ou pelas crises que estabelecem nesse período. Comente a participação dos movimentos de resistência à ditadura no Brasil, as lutas, né, como eu coloquei ali. Destaque suas principais reivindicações. Então, eles eram chamados de subversivos. E o que é subversivos? Aqueles que não concordavam com o regime daquele momento. Então, você vai ver muitas palavras assim. Subversivo, ele é contra as leis, né? É contra aquele tipo de política que era aplicada naquele momento. Então, o que estava contrário à ditadura militar? O primeiro que eu coloquei lá foi o socialista. Por quê? Porque o socialista estava aqui, eles queriam que o Brasil saísse da condição capitalista e tornasse socialistas. Sindicalistas, né? Sindicalistas é aqueles de trabalho, né? De profissão. Estudantes, camponeses. Por que camponeses? A gente viu a Liga dos Camponeses e viu que estava com um processo de êxito rural. Aquele trabalhador que sai da zona rural e vai trabalhar na zona urbana, né? Quando acontece isso, o que vai ocorrer? Aquele mercado consumidor, mão de obra barata, então ele vai ter que se sujeitar, porque o que ele vai fazer? Ele vai passar fome ou ele prefere ganhar um salário baixo, né? Artistas, que a gente vai ver ao longo das atividades, e músicos. Então, esses eram subversivos, esses eram os movimentos contra a ditadura militar. Tem outros? Tem, por isso que eu coloquei 1, 2, 3, tem vários grupos, mas esses aqui são os principais. Utilizavam vários métodos de protestos para reivindicar melhores condições de vida, não é? Se eles estavam vivendo num lugar que tinha renda baixa, o que eles queriam? Melhores condições de trabalho, por quê? Aí a vida deles seria melhor, porque você pega os 10% mais ricos lá, as condições de vida deles são boas? São. E dos pobres são boas? Não. Por quê? Porque ele não tem um salário, né, para sustentar a vida dele. Visto que a crise econômica aumentava e com ela veio a perda de direitos. Então, o que vai acontecer? Fulano não tem direito trabalhista, não tem nada, então ele vai viver em precárias condições. Por isso que a gente tem que lutar por direitos, né? Reivindicar direitos. Aqui em 1964, 85, o país passava por uma repressão, porque aqui existia como se fosse um quartel. Quando você está lá no exército, tem os superiores, eles mandam e não aceitam você questionar eles. É a mesma coisa que estava acontecendo. Era como se você, a partir de hoje, o Brasil inteiro se transformasse num quartel, onde os superiores iam mandar e você não poderia falar nada. Então é isso, é a perda de direito. Então você não tem direito nenhum, você tem direito de ficar calado e obedecer. Número 2. Durante a década de 60 e 70, 1960 e 1970, cada vez mais o movimento estudantil organizado pela União Nacional dos Estudantes, no caso a UNE, se tornava um dos principais canais de resistência à ditadura. A morte do estudante Edson Luiz, em 1968, se tornou um símbolo do movimento contra
a ditadura civil-militar no Brasil. Quais eram as principais demandas dos estudantes naquele período? Então você vai pegar lá, o que eles queriam, qual que eram as reivindicações dele. Então, se a gente está falando em melhores condições de vida, eu simplesmente coloquei lá, justiça social. Justiça para a sociedade. Para você ter justiça, para todo mundo viver bem, a população tem que ter liberdade, né? Liberdade para ele, que é algo que tem que ser, não pode ser reprimido. Se ele quiser pensar de uma forma, ele que pense, né? Claro que você não pode fazer tudo o que você quer, né? Você tem liberdade, tem, mas você tem as suas consequências, mas você tem liberdade. Igualdade, que a gente está vendo a distribuição de renda ali, né? Uma pequena parcela da população recebendo muito, enquanto os demais não. Melhores condições de trabalho, porque se ele tiver melhores condições de trabalho, ele vai ter melhores condições de vida. Então, essa era a luta da UNE, né? Um dos principais movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil. Na questão de letra B, eu vou colocar ela como pessoal, por quê? Porque tem vários pessoas que foram perseguidas. Que olha a questão pesquisa sobre outras pessoas perseguidas, presas e ou mortas pela ditadura, e monte uma pequena ficha bibliográfica. Se você colocar lá pessoas perseguidas pela ditadura militar no Google, vai aparecer diversas lá que tem toda essa biografia do menino aí ou da menina. Valquíria Afonso nasceu, você vai seguir esse. Tem um que é de Uberaba e um que é de Rubim. Então você vai lá, pesquisa e monte de acordo com o que você preferiu, o que você escolheu. Na questão número 3, ele vai trazer a questão cultural. Por isso que eu trouxe artistas e músicas, né, que as várias formas de protesto contra a conduta dos militares aqui no Brasil. As canções populares também são importantes fontes históricas. O tropicalismo foi um movimento artístico que reuniu diferentes cantores, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, entre outros. O movimento artístico buscava recuperar elementos da cultura brasileira para a composição de suas músicas. Uma das canções inspiradas nesse movimento, de nome Cálice, do Chico Buarque e Gilberto Gil, composta em 1973, foi censurada pelo governo Médici, um dos períodos mais repressivos da ditadura. A canção tornou-se um símbolo da resistência artística à ditadura. Essa e outras canções ficaram conhecidas como canções de protestos. Então, o que eles vão fazer? Através da música, já que eles eram censurados, às vezes eles trocavam alguma palavra ou outra para disfarçar que eles estavam. Mas quem estava ouvindo, né, seguia aquele cantor, sabia que eles estavam falando sobre o regime militar. Né? Então, por isso que eles ficaram conhecidos como canções de protesto. Hoje a gente vê de vários aí, Racionais, outras bandas de rock, às vezes grupo de funk, eu sempre está questionando alguma coisa na sociedade, né, viu? Então essas são as músicas de protesto. Então tá lá, após ler e, se possível, ouvir a canção Cálice, responda essas questões abaixo. Então vamos na questão primeira que eu já te mostro o que ela traz. Quais os sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima? Então tá lá, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, né? Depois ele vem de vinho tinto de sangue, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, meu coração. Então o que é calar? Quando a gente fala cálice com C cedilha, você já pensa em quê? Calar. Então é a mesma coisa de calar, porque você não poderia questionar a ditadura, porque você vivia uma repressão. E o que eles faziam com aquelas pessoas que eram contrárias ao regime? Perseguição, né? Ou davam um jeito de sumir a pessoa, né? Ou mataram, que a gente viu lá. Então, cálice, quando eu falar, quando é escrito, né? Você vai ver que é com C cedilha, é aquele negócio da planta, mas agora calar-se, né? Cálice, entendeu? Então eles trocam essa situação. Então, quando os militares olhavam lá, não, é cálice, aquele negócio de flor. Então eles não entendiam muito bem isso daí. Mas para quem acompanhava os cantores, sabia que aquilo ali era uma canção de protesto.
Aí ele colocou duas letras C, mas troca aí a letra B e letra C. De que forma a canção popular acima reflete o movimento de resistência política e cultural ao regime ditatorial daquele período? Então, na letra B, de não desistir de lutar contra a opressão e a censura imposta pelo regime militar. Não está censurando? Ó, se for mandar falar que está falando da gente que você não pode falar, a gente vai censurar isso daí. Então, o que fala? Você pode ir lá, mesmo calado a boca, resta o peito, né? A sua alma é de quê? De revolucionário, né? De luta contra a opressão. Você quer melhores condições de vida para você e seu povo. Na letra C, ele vai pedir: você conhece outra canção popular do período, desse período 64 a 85? Vamos lá, que também tenha realizado uma profunda crítica ao regime militar? Elabora uma pequena ficha apresentando o nome da composição, data e as principais críticas presentes na canção. Então, quando ele pede lá, né, o nome, eu escolhi lá, é a mesma coisa que você vai fazer dos meninos, você vai colocar canções contra o regime militar. Então você vai ver lá, eu escolhi Raul Seixas, né, Mosca na Sopa. A gente tenta comer lá a mosca que fica perturbando a gente, o que a gente faz? Tem mania de querer bater nela para ela sair, né, parar de atormentar ou matá-la, né? Que aí já resolve o problema. Então, é uma referência ao que? A mosca seria o subversivo, né? Aquele que é contra o regime. Quem seria a sopa? O regime militar, ou os governantes, é o regime militar. Então, a sopa sempre incomodando, a mosca sempre incomodando a sopa. E quem que é a sopa? É organizada pelos representantes. E não, aí ele ainda até traz aqui um pedaço da letra, e não adianta vir e detetizar. Isso aqui, quando você detetiza uma mosca, porque você quer matar. Porque lá, pois nem o DDT pode assim exterminar, porque se mata um, vem outro em meu lugar. Ou seja, você matou esse subversivo, vai aparecer outros, que não é só uma pessoa, então outros revolucionários vão lutar contra esse regime. Então, é uma canção de 1973, né? E ele vai falar o quê? É uma perseguição aos opositores, ou uma perseguição aos subversivos, aquelas pessoas que não concordam com aquele tipo de governo. Eles querem a democracia, eles querem liberdade, eles querem justiça social. Letra D. Você conhece entre seus ou suas músicos preferidos alguma canção que nos ajuda a refletir hoje sobre as condições em que vivemos? Selecione uma e apresente brevemente. Então você vai escolher uma música que fala sobre protesto atualmente. Então você vai escolher e vai fazer da mesma forma que a gente colocou. Quem que eu escolhi? Racionais. Que data? Qual é a música? Né? Então, e o que ela está dizendo? Então, isso você vai fazer. Então, tem diversos. Então, você vai pegar uma música, né, que você já escutou, e fala: gente, sabe que essa música aqui está falando da realidade que a gente vivemos hoje no Brasil? Se for, você vai lá e coloca e faz uma fichinha nela, né, no seu caderno, e faz como a gente fez nessa questão aqui. E na última questão, muitas mães e pais perderam seus filhos e filhas perseguidos pelo regime militar. Suzy Wendel, uma importante, tem até um filme dela, estilista brasileira, foi uma dessas mulheres. Seu filho, Stuart Angel, foi morto durante a ditadura civil-militar. Ele tinha 26 anos e cursava economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na madrugada do dia 14 de abril de 76, Suzy Wendel sofreu um acidente de carro ao voltar para casa. Recentemente, a justiça brasileira reconheceu que o acidente também foi provocado por agentes da ditadura militar. Então, tinha muito disso. Pessoas simulavam o acidente para falar assim: não foi nós não, que a pessoa estava incomodando, questionando o governo. Então, a gente dá um jeito de desaparecer com eles e colocar como se fosse, não foram agentes, se deve ter sido algum acidente que aconteceu, e assim vai.
Então, o que ele pede na 4? Para você se inspirar. Escrever cartas era um hábito de muitas pessoas que buscavam se comunicar com seus filhos, filhas, mães, pais, amigos e amigas. Nem sempre essas cartas chegavam aos prisioneiros políticos, embora nele estivessem sonhos, esperanças, histórias e desejo do reencontro. Escreva uma carta para familiares das pessoas perseguidas e mortas pela ditadura. O que você partilharia? Essa é uma forma de exercitar a empatia e a solidariedade, valores fundamentais da educação pública. Na volta às aulas, poderá conversar com seu ou sua professor, professora, né? E quem sabe poderão descobrir juntos uma maneira de enviá-la. Então, é isso, pessoal. Você vai, nessa questão 4, você vai pegar, a gente estudou, viu essas pessoas que foram perseguidas, mortas, por uma luta, pelo ideal, né, onde eles buscavam justiça social. Você vai escrever como se fosse uma carta, né, para eles no momento que eles estavam lá presos, né? O que você falaria para eles, né? Gente, vamos parabenizar, confortar ou questionar as pessoas. Então, essa questão da empatia e solidariedade. Então, essa é a última questão. Então, eu coloquei para o pessoal. As duas últimas, pessoal, aquela que você vai encontrar a música e aquela que você vai escrever a sua carta. Pessoal, então aqui a gente encerra a semana 3 e na próxima aula a gente finaliza o PET 5, beleza? Então, até a próxima.